a conversa especial será com Laurinda Macedo. É das poucas mulheres angolanas que goza de um recurso intelectual fora do comum. Sua carreira profissional inspira qualquer ser que queira crescer de forma galopante em diversos campos do saber. Ela é terapeuta espiritual, analista comportamental, palestrante, escritora, empresária e muitas outras coisas que terá o prazer de partilhar aqui no Café da Manhã. Laurinda, bem-vinda ao Café da Manhã. Ah, que essa voz de luz maravilhosa. Não tem como começarmos esse dia incrível. Chocolate, nosso mês é chocolate. Gratidão, Está nosso tudo Araújo, bem. por nos receber, por me receber aqui na tua casa, pela Há paciência muito incrível que que tu lutei para tens. conseguir. É. Não, tu és o verdadeiro angolano, pá. Não desiste, Ah, pá. desistir é para os Olha, ele fracos. merece uma salva de palma mesmo. Viva! Araújo é incrível. Eu estou muito feliz de estar na nossa casa. Eu amo esta Uhum. casa. A Stop FM para mim sempre me recebeu com muito amor. E hoje, para estar aqui como tua Uhum. convidada de perfil, ai, estou nervosa. Não vou chorar, pois não? Não, não, hoje a conversa será diferente. E já agora, a primeira questão que eu coloco é: onde sai tanta energia para contagiar os demais? É o segredo da fonte, é o do nosso Criador, do universo. Sabe quando tu tens o teu coração Uhum. livre, leve e que tu curas as tuas feridas, tu ficas alinhada e conectada com a fonte universal e só recebes. Por quê? Porque tudo é energia. Se tu Uhum. tiveres limpo o teu canal, que é a tua consciência, tirar aquelas feridas da tua criança interior, que tu viveste aqueles maltratos, aquelas Uhum. dores, parares de falar mal dos outros, focar no que tu realmente trouxeste aqui para a Terra, não tem como não receber essa benção de Deus que se chama energia, que para mim é mais importante que o tempo. Maravilha. Eu costumo dizer que és das poucas senhoras, não é? Do nosso país que inspira Oh, bastante, que bênção, é muito motivadora. Já que agora os nossos honra. parabéns, porque conta-se aos dedos. E Obrigada. quando nos deparamos com pessoas do género, eh, precisamos elogiar claramente e dar aqui todo o carinho possível. Gratidão, Bem, Araújo. quem é exatamente Laurinda Pedro de Macedo fora do ambiente profissional? Olha, eu não costumo, eu não sou muito distinta como pessoa, como profissional. Uhum. Sou a mesmíssima pessoa com regras diferentes. Esta menina que eu gosto de salientar, que nasceu no Samizanga, a menina de Sambila. Oh, do Sambizanga. Que zona Exatamente. do Sambila? Olha, o Samizanga é quase todos os pontos. Eu nasci na maternidade, eh, a nossa maternidade do menino Ngangula, Uhum. né? Nosso Ngangula, mas eu cresci em várias partes, na Madeira, no Santiago, no Santo Rosa, no Ok. São Paulo, perto da Escola Nova. Ou seja, nós não tínhamos casa e conforme a renda ia acabando ou ia aumentando o preço, nós tínhamos que girar onde dava. Vão Então, eu sou saindo. mesmo do Sambila. Aham. E como é que lidavam com aquela questão? Acabou de fazer amigos aqui, amigas aí, depois teve que sair de uma zona, vai para outra zona. Antigamente era tão bonito. Uhum. A tua vizinha ficava tua tia, tua família, tuas É. irmãs. Tu conseguias criar conexões de verdade, né? Uhum. Aquele dia, aquela pessoa que tu não tens sal, ias bater a porta e davam-te sal, não te chamavam de feiticeira, emprestava-se vassoura. Hoje em dia emprestar vassoura Uhum. deve ser um É desafio, né? um desafio tremendo. É, então não sentia muito isso, porque, sabes, Araújo, quando tu cresces num meio em que tens muitas outras Uhum. dificuldades que são básicas, por exemplo, alimentar. Eu chegava a dormir sem comer, eu passava mesmo dia, às vezes um dia inteiro, não tínhamos comida para comer. E hoje eu até costumo dizer muito, escolho ficar 5 dias sem comer. E me tornei uma das maiores distribuidoras de alimentos no nosso país. Maravilha. É, Maravilha. então, O facto de ter ficado sem comer motivou a investir no agronegócio? eu acredito muito que nada é por acaso na nossa vida. Nada no mundo é por acaso. Tudo Mas tem uma uma razão de ser. mas uma menina pequenina não compreende, ela só quer ter aquela a saciedade da necessidade básica, Uhum. né? Hoje a Laurinda, essa mulher que está aqui hoje, que vos fala, ela hoje entende o propósito do Criador que tinha na minha vida. Aquela menina que ia a funda quilunda em cima de uma cicanha com 11 anos buscar cana, tomate para revender no Roque Com Santeiro. 11 anos de É idade? verdade. Eu ia para a funda quilunda em cima de uma cicanha.
buscar cana, banana, dondim. Eu acho que a juventude já nem conhece o que é banana dondim, né? Que ela chama banana macaco. Hoje só vem aquelas bananas lindas que eu ando por aí. Esse outra fase do país, porque no nosso tempo mesmo era aquela bananinha dondinha, né? É, pequenina. Que comíamos verde, cozida, inclusive, fervida, fazia-se fuba com banana. Eu acho que até hoje ainda existe. Com 11 anos ia de Luanda? Ia de Luanda, ia do Roque Santeiro até a Funda, que é aquele Cacoaco, né? Okay. Funda Quilunda, lá, Funda, lá, depois de Cacoaco. Lá nos Cofins. Onde faziam muita agricultura, na altura, a agricultura familiar, ele tinha muito. O Cacoaco, felizmente, tinha lá umas pessoas de punho que produziam sempre alguma coisa. E perguntavas sobre recursos... Você o motivou a investir no agronegócio? Acho que foi consequência. Ter ficado muito tempo, ou seja, alguns dias sem comer e tudo mais, algumas dificuldades por questões de alimentar, isso acabou por influenciar naquilo que é a escolha da sua carreira. A empresária, né? A empresária hoje. A empresária antes era mesmo uma informal, ela vendia para sobreviver. A necessidade de formalizar foi porque eu queria crescer por outros níveis, porque eu queria tocar outros lugares. Eu precisava de atender clientes com mais exigências, que precisavam já na altura, em 2009, quando eu comecei a estruturar tudo, que as empresas já exigiam documentos, fatura, produtos mais organizados, mais limpinhos, porque tudo no mercado, conforme veio da lavra, despacha. Né? Mas os restaurantes, os hotéis, as casas... os supermercados já precisavam de mais alguma coisa, mais um extra. Então foi aí que eu senti a necessidade de criar a Horta Linda, que é a minha empresa, e dar a fruta e legumes que hoje andam por aí, né? Nas nossas casas todos os dias. Uau, maravilha, maravilha. Que valores carrega consigo no dia a dia, tanto como mulher quanto como cidadã? Amor e justiça. Eu acredito que a chave que nos foi entregue quando nós descemos aqui para a Terra foi o amor. Amai-vos uns aos outros. Amai-te a ti mesmo como ao próximo. O nosso irmão maior, Jesus, passou na Terra e veio nos relembrar sobre esta chave. E mesmo assim, passando 2000 anos, ainda andamos aqui às voltas a lutar para entender esta magnífica mensagem, relembrar que nós somos o amor por essência. Antes de sermos qualquer coisa, o profissional, a mãe, a mulher, a esposa, a tal, já de título, a ministra, o ministro, tu és um ser humano. E este ser humano carrega essa semente do amor dentro de si. Infelizmente, pelas circunstâncias da vida, acabam por abafar esta essência de nós e acabamos por escolher, às vezes, caminhos que nos levam a trazer dor a si próprio e aos outros. Então, para mim, amor é um dos meus valores principais. Justiça. Porque quando nós somos pequenas, não conseguimos lutar a nosso favor, temos que ter alguém a lutar por nós. Mas quando crescemos, nós temos que ser autorresponsável em escolher as sementes que queremos germinar na nossa vida e na vida dos outros. E não esperar colher outra fruta se a tua semente foi de um tipo de fruta. E sermos justos com nós mesmos e com outras pessoas que nos rodeiam. Maravilha! Uau! Vamos recuar um pouco. Há muitas informações, muitas pontas soltas quando foi desenvolver a questão do início da sua atividade comercial. Falamos uma criança de 11 anos que saía do Sambizanga para a Funda e tudo mais, a busca de produtos para comercializar. Quais foram os momentos mais marcantes que gostava de partilhar conosco ao longo desse período? Era a insegurança, o medo. Eu vim do meio em que tinha muita violência. Violência física, verbal, muito álcool. Eu sempre fui uma menina assim muito diferente do meio. Para além da pele, da cor da pele, tinha a forma de estar completamente diferente. Eu com 5 anos já lia jornal. Ah, sério? Com os mais velhos, Com 5 anos? Com 5 anos. Conseguia perceber? E já lia jornais, depois mais velhos punham uma roda para ler. Mas as pessoas não entendiam, porque nós temos muita crença que
viemos com feitiços, né? Que somos crianças, porque somos crianças que temos uma capacidade um bocadinho melhor, maior, um QI um bocadinho mais elevado. E se o meio não estiver preparado para receber esse tipo de criança, o que acontece? É marginalizada a criança. E infelizmente, ou felizmente, porque eu acredito que Deus não nos entrega uma mãe se não seja aquela mãe que nós precisamos para a vida, não é? E a minha mãe era uma pessoa que tinha muitos excessos. Ela usava álcool, que aquela menina pequena, Laurinda, não percebia porque que ela usava álcool. Só depois de grande é que eu fui fazer uma busca, uma pesquisa, por que ela usava aquele excesso, porque todo excesso, Araújo, esconde uma falta. Todo excesso, todo. Excesso de trabalho, excesso de pornografia, excesso de compra, todos os excessos escondem uma falta. Então, às vezes, nós estamos a ir no excesso para tapar um buraco que não tem base profunda, e nós, quando colocamos, bebemos, compramos, fumamos, discutimos, brigamos. Todos os excessos têm uma falta. Então tens de procurar o porquê que tu tens esse excesso na tua vida. O que é que estás a fugir que não queres olhar. E a minha mãe, infelizmente, ela tinha essa parte do fumo, do álcool. Tanto é que eu hoje não consumo, não gosto de álcool, repelo mesmo, não gosto de álcool, não gosto de cigarro. Porque a minha mãe já o fez por mim, então eu não preciso. E eu sentia muita insegurança. Eu cresci com muitas feridas, a ferida da injustiça, a ferida do abandono, a ferida da humilhação. Eu não me canso de repetir isso. Eu era chamada cangamassa, as quebras do colono. Mulata cangamassa. Uma menina pequena não compreende essas palavras. Todo mundo a rir-se dela. O que a pessoa sente? A criança sente? Humilhação. Aquelas brincadeiras, Sofre aquelas palhaçadas. Hoje chama-se bullying. Antigamente era estiga. Né? E eu ia até chorar. Até chorar. E, por exemplo, passar no rock na fila das mamães. Mona Mundele! Todo mundo a rir. Mona Mundele é quimbundo, filha de branco, né? Por ter cor assim um bocadinho mais clara. Mas para uma menina pequenina de 9, 8 anos, é uma humilhação. Então eu carregava aquelas feridas comigo, por exemplo, o abandono. A minha mãe ficou grávida de mim com 18 anos e o pai rejeitou. Ela teve que dar a outro pai. Opa. A criança automaticamente se sente rejeitada a partir da barriga da mamãe. Isso é estudo científico, isso não é imaginação minha. Nós, a partir da barriga da nossa mãe, nós sentimos tudo que a mãe sente. Se a mãe sentir triste, rejeitada, com raiva, deprimida, nós vamos acumular na nossa célula essas informações. E quando nascemos, continuamos a crescer com isto, e muitos dos nossos comportamentos é derivado à nossa base da barriga da nossa mãe já. Aqueles medos que sentíamos. E é que esses medos incríveis que eu sentia, quando pequena, com 8 anos, só para teres uma noção, eu vivia... aquilo, não me lembro agora do nome, mas eu saía, por exemplo, da Bairro da Madeira. Quem conheceu onde está hoje o Comitê Central, eu vivia por aí no quintal do antigo falecido, o nosso cantor Bangão. Não. As irmãs tinham uma casa, antigamente as casas eram tipo condomínio. Hoje temos condomínio, cada um na sua casa, né? Antigamente os quintais tinham várias casitas, várias barraquinhas. Era um condomínio de todos, mas o quintal era só único, né? E eu me lembro que eu saía daquele lugar para ir para a escola, para 1 de dezembro, para a 5ª classe. Foi da fase mais difícil para mim. Sair desta zona da Madeira até a 1 de dezembro a pé à noite. E voltar para casa foi dos momentos mais dolorosos. Não ter uma mãe, um pai, uma tia, um amigo para me acompanhar e levar-me à escola e buscar, e se preocupar se eu já voltei ou não voltei. Os pais não têm noção como é que as crianças, adolescentes se sentem pela ausência da presença de um pai, de uma mãe ou de uma figura que traga segurança, porque de facto nós aprendemos segurança a partir de casa. Mas, desculpa, não tinha o acompanhamento da mãe? A minha mãe tinha o problema do álcool. Ela, nem para ela. Eu muitas das vezes tive que ser mãe dela. Ao álcool? Por que teve que recorrer ao álcool? Ela infelizmente teve traumas muito fortes que ela não soube lidar. Então, uma das fugas que muitos dos seres humanos hoje que me estão a ouvir, que também devem estar a viver este processo, era o álcool. Há uns que vão para outras substâncias, ela ia para o álcool. Ela com 11 anos, a mãe dela morreu ao pé dela sozinha com a mãe. Opa. É um trauma que ela também carregava, e eu só fiquei a saber para poder perdoar, fazer um trabalho de perdão à minha mãe, porque eu carregava muita as más águas, que chamam mágoa, da minha mãe. Uma mulher de 18 anos. É uma menina, apoio. Né? Uma menina sem apoio. Sem que apoio. tinha vindo da Kibala, do Kwanza Sul, foi parar no Sambizanga,
engravida de um ser de luz que não tinha consciência da sua própria luz, eu só consegui compreender essa mãe muito, muito mais tarde, quando já era uma mulher. Eu Como é estou que com ela se 42. sustentava? Desculpa. Vendíamos. Ela vendia também. Eu aprendi a vender com ela. Eu aprendi a zungar com ela. Eu ia para São Paulo. Por exemplo, o meu negócio antes de ser a mini empresária, que já ia a fundo a buscar e tal, Uhum. eu já tinha ganho algum dinheiro para poder buscar produto. Mas antes, eu zungava coisas dos outros no mercado. Eu recebia, por exemplo, fardo de alguém, uma tia que, minha filha, podes levar. Tem Ok. sempre um ser de luz na nossa vida. Podes levar, depois devolves o capital. Então eu ia vender e depois retirava a minha parte, né? Vinha assim para o Araújo, Araújo, tem essa t-shirt tá aqui. Epa, aí 500 kwanza, mas tens que me dar 600. Por 100 ser meu, por 500 dar na tia. Por isso é que eu digo hoje, os jovens que ficam com frustração muito rápida, que não querem, têm vergonha, não tenham vergonha. Uhum. Deus não escreve por linhas tortas, não, a nossa jornada. Ele Então, sabe bem o que está a fazer, por mais que tu não entendas hoje. certo. E então ela tinha esses traumas que ela carregava e que só consegui perdoar há uns 15 anos atrás, depois de eu buscar a mim mesma, depois de eu resgatar-me a mim mesma, porque Ou nenhuma culpavas ela culpava, porque eu pelas achava assim, situações que se dizia assim, vivia? não, eu queria uma mãe que, conforme os outros, eu não tinha uma mãe que ia para a minha escola ver a Laurinda, se Uhum. passou, se reprovou, se foi à escola. No dia de ir os pais na escola, não tinha mãe nem pai lá para ir para a escola ver se eu estava lá ou não. Os outros tinham os pais deles lá e eu não. Vocês não têm noção a dor de uma criança que vive essa experiência. Eu completamente, eu abandono a ferida do abandono e da rejeição profunda. E quando se tornam adultos, tornam-se arrogantes, Uhum. tornam-se pessoas desrespeitosas, sejam pessoas frias, porque automaticamente têm isso no seu subconsciente que vão ser abandonadas. Então, abandonam trabalho às vezes, abandonam casamentos, abandonam pessoas que podiam ajudar, só por medo inconsciente da própria jornada da sua infância. Uma Eh, criança, desculpa, uhum. com todas essas situações de abandono, de carência, susceptível a todos e outros perigos, como Isso, é que conseguia isso. se manter correta? Olha, eu acredito em anjos. Não sei você, mas eu acredito que existem anjos de luz amparando cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Falando, tu tocaste num ponto aqui que me fez lembrar a necessidade de tocar neste assunto. Os abusos sexuais. Predadores já existem há muito tempo. Predador é o vizinho, predador é o tio, é o avô, é o irmão. Predador não é desconhecido. É alguém que conhece a tua rotina e sabe. Eu tive 4 tentativas de abuso sexual. Felizmente não foram consumados. Mas infelizmente os traumas ficaram. Da parte dos vizinhos, neste caso. Vizinhos, tios, uma Uhum. criança de 8 anos. A primeira tentativa foi com 6 anos. Não acredito. Infelizmente, 6 anos, uma 6 criança de anos. 6 anos. 6 anos. Tenho memória vívida, como se fosse hoje, porque o trauma grava. Como é que conseguiu escapar daquilo? Uma criança indefesa. Eu não sei o que aconteceu, só sei que as pessoas não conseguiu. Ou a roupa, ou dele, ou a minha. Por isso, olha, cuidado com os pais, as roupas nos filhos, roupas que dificultam. Tem que pôr, não é pôr aquela sainha, porque não, mamãe gosta, não põe sainha. Deixa a criança crescer e escolher a roupa depois um dia. Você, por enquanto, tem que escolher uma roupa decente para a tua filha. A roupa que cria mais dificuldade possível para o predador. O predador não tem cara. E consegui sobreviver, sim, porque eu sempre fui uma menina muito reguila, muito. Tinha uma consciência, acredito que para a minha idade, muito acima. E felizmente conseguia sempre manobrar as pessoas, os lugares, não manipular, mas conseguia sempre sair-me destes constrangimentos que eu acredito que são os meus anjos de luz que ajudaram-me de facto. Mas não Porque teve apoio do pai, desculpa? eu só conheci o meu pai biológico já grandinha, já com 15 anos. Já era uma senhora por aí, quando eu fui viver com ele, 14, 15 anos. Mas eu tive um ser de luz, que é o homem que recebeu o Pedro, que disseste aí, foi o homem que recebeu-me na barriga da minha mãe. Quem, Pedro? O Pedro é o meu pai, que me deu o nome.
O meu pai, padrasto, como se diz, chamam padrasto, né? Ok. É o meu pai, ele que me deu o nome, aceitou a minha mãe grávida e disse: Eu quero essa filha para mim. Uau. E cuidou de mim. Ou seja, sempre tive um anjo de luz na Uau. minha vida. Uau. Há sempre um ser de luz. Há sempre. Deus sempre envia alguém para ajudar. Sempre. É como a para nossa Stop contornar FM, a Casa de Luz. as diferentes situações. É Pronto. verdade. Torna-se a primeira mulher em Angola a receber o mestrado, não é? Sim, título de mestre Título de mestre em Administração e em Finanças, Administração e da Finanças. Universidade Agostinho Neto, da Faculdade de Economia. Sim, tornei-me esta figura na estatística do nosso país das formações, com muita honra. O caminho nós fazemos com resistência. Eu acreditava muito, Araújo, que para sair daquela situação eu tinha que fazer. E para fazer eu precisava ter conhecimento. Eu não queria saber do meu ser sequer. Eu desprezava. Queria saber, porque nós, na nossa pirâmide da vida, nós deveremos ser, fazer para ter. E não inverter a pirâmide. Ter sem fazer e nunca ser. Ser, fazer e ter. Exatamente. E não ter sem fazer e nem ser. Que muitas das vezes a nossa pirâmide está assim, está invertida. Por que é importante ser, fazer e ter? Primeiro temos que ser. Quem eu sou? O que é que eu vim fazer aqui? Quais são os meus valores como humana? O que é que eu tenho para contribuir no meu meio? Achas que isto são questões Princípios muito importantes antes do profissional? muito importante para a tua vida pessoal. O profissional é uma consequência do teu pessoal. O sucesso profissional de uma alma que está aqui nesta terra, em corpo físico, que eu acredito que nós somos espíritos a viver uma experiência humana, porque nossa dimensão é muito maior do que nós imaginamos. Nós somos onipresente, onisciente e onipotente, como o Criador diz, vocês são a minha imagem e semelhança. Se ele diz quem sou eu para duvidar, por que eu vou discutir sobre isso? Temos poder para fazer coisas Temos, extraordinárias. o nosso irmão maior nos disse, vós podeis fazer mais do que aquilo que eu fiz, nosso irmão maior Jesus Cristo. E tinha razão, nós podemos fazer muito mais do que ele fez há 2000 anos então, atrás. O bom profissional é um bom, resultado excelente de ser humano. Exatamente. O bom líder é primeiramente um bom ser humano. Que faz com as ferramentas que ele descobriu do ser dele, porque nós mesmos sem informações nós trazemos dons. Sem formação alguma acadêmica, que está aí a estrutura educacional que foi criada para vivermos em sociedade, nós já trazemos dom na Terra. Então não é possível sermos bons profissionais sem sermos bons seres humanos? Não é possível, porque tu primeiro és ser humano. Se tu és um ser humano, sem ser um ser humano com valores assentes, não consegues ser um bom profissional. Como é que tu vais olhar o outro? Como é que tu vais transmitir para o outro se tu nem sabes quem és? Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo, não sei quem eu sou para me amar? Como é que eu vou transbordar no outro? Primeiro temos que ser para fazer, porque se no teu ser está lá os teus dons, os teus talentos, o que é que eu vim fazer aqui na Terra? Sou boa, vim fazer ser professora, vim ser analista, vim ser jornalista, qual é o dom que eu trouxe aqui para a Terra? Primeiramente, como descobrir essa capacidade? Temos que buscar. Buscar através de imersões internas, terapias, construção da tua existência, tal analista existencial que eu sei que tu vais falar aí. Buscar o teu ser, aquela cebola. Eu dou muito exemplo da cebola. Nós somos uma cebola em que vocês conhecem cebola, ou seres de luz estão a nos ouvir aqui. Eu acho que sim, vocês conhecem cebola, né? Claramente. Araújo, conheces cebola, Araújo. É conhecimento. Ajudas a mamãe lá em casa a cortar a cebola. Então, nós somos como se fosse uma cebola. Imagina aí, seres de luz aí em casa. É uma cebola que tem aquelas camadas castanhas e tem um núcleo branquinho lá dentro, né? Aquela cebola sem as cascas castanhas. A sociedade, a mamã, uma das cascas, o papá, uma das cascas, a religião, uma das cascas, as escolas, uma das cascas, a sociedade, uma das cascas, o emprego, uma das cascas, o teu meio, uma das cascas. Tiraste, ficou aí um núcleo branquinho, és tu. És tu que acreditaste que tu eras aqueles núcleos todos estavam acima de ti. Não, não eras tu. Aquelas eram camadas que protegiam o verdadeiro ser da cebola. Aquele núcleo. É ali onde está o cerne da questão. É lá onde tem o teu ser. Não aquilo que o bilhete diz. Eu sou o Araújo Chocolate na China. Não. Aquilo é uma identidade para te seres reconhecido e conhecido
no meio da sociedade. Mas o Criador não te conhece através do teu bilhete. O Criador te conhece através do teu coração, do teu núcleo, das tuas sementes que Ele te colocou lá. O que é que bate primeiro quando estamos na barriga da mamãe, quando começamos a germinar lá, aquela sementinha que o papai e a mamãe juntou, fizeram tauas? Quem começa primeiro a bater? O teu coração. É ali onde está tudo. Então, fruto dessas e outras situações vivenciadas, surgiu a necessidade de autoconhecer-se como ser humano. Adoro. E daí também que surge a ideia de especializar-se em tornar-se especialista existencial. Foi. A minha, assim, eu depois... Vai. Não, podes, Araújo, podes. Algo incomum aqui no nosso país, não é? Quase que não temos formações ligadas à questão da formação existencial. É verdade. Araújo, eu depois de ser aquela menina que já tinha um emprego, que tinha o sucesso que a sociedade determina, casada, tinha filhos, formada, empresária, já tinha conhecido mais de 30 países. E eu depois fiz uma pergunta. Espera aí. I don't have anything? Only this? É só isso? Eu só vim para a Terra para casar? Para ter filhos, estudar? Só isso? Não tem mais nada, pai. Entrei numa crise existencial mesmo. Questões, mais pergunta. O que eu vim fazer aqui na Terra, pai? Eu sei que tu não fizeste os mares, os pássaros, as árvores, os rios. E eu só me fizeste para isso. Não, tem que ter alguma coisa a mais. Ali entrei numa crise, que muitos chamam depressão, outros chamam tristeza profunda, outros chamam burnout, outros chamam todos os nomes. Mas para mim, é uma crise existencial, da minha existência. O que é que eu estou aqui a fazer? Tive que entrar na minha menina que foi abusada fisicamente, tentada sexualmente, abusada psicologicamente, a menina que não foi nutrida, a menina que não foi amada, a menina que não foi protegida, a menina que teve que se virar nos 30. Eu sou muito grata a todos os seres de luz que cruzaram o meu caminho. Eu não estou a tirar aqui o mérito, inclusive da minha própria mãe, que fez o melhor dela. E ela merece, todas as mamães do mundo merecem uma grande salva de palmas. As todas zungueiras da Angola, porque eu sou uma filha de uma zungueira e fui uma zungueira, merece uma grande salva de palmas aqui, minha, hoje, da nossa Rádio Stop FM, com certeza absoluta. Eu precisei resgatar a Laurinda, porque a Laurinda ia acumulando o ser dela, ela esqueceu do ser dela. Ela foi fazer para deixar de ter aquela escassez que ela viveu. Ela precisava sobreviver. Só que eu cheguei num estágio da minha vida que já não dava para sobreviver. Eu precisava viver. E ali começou a jornada do autoconhecimento. Aceitar as dores, buscar a ancestralidade, conhecer a história da minha família. Quem da minha família teve problemas da natureza A, B? Por que a minha mãe... minha mãe era, que número de filha? Era a quinta, era a sexta? O meu avô, a minha avó era que? Segunda, quarta mulher, sexta mulher, era quem? Era bem tratada, era amada, era cuidada. A minha mãe, por que não estudou mais? Os meus tios, quem eram as irmãs da minha mãe, tudo? Como é que casaram? Como é que viveram? As minhas primas, como é que tá? Oh, ninguém casou. Tudo isso é uma influência direta no nosso ego. Muito! Uf! Nós somos... referência, nós somos o processo seguinte da nossa ancestralidade. Até os nossos falecidos. Nós, quando estamos na barriga da nossa mãe, nós temos que nos lembrar, já estávamos na barriga da nossa avó. O óvulo da mamã, quando a mamã estava na barriga da avó, já estava lá. Então, as informações genéticas já lá estavam. Tudo que a avó sentiu, viveu, experienciou. É importante irmos lá olhar, porque as nossas células guardam todas as informações, nosso DNA guarda todas as informações. E vai saindo. E se não entrando para a espiritualidade, nós temos uma missão com a nossa espiritualidade. Sermos melhor do que eles foram. E eles acompanham-nos, ficam a torcer por nós para fazermos melhor do que eles fizeram, com as ferramentas que eles fizeram. Então, ali reconstruir, então, a Laurinda. A família que não casou, havia muito álcool, havia muita violência, havia muita pobreza. Eu não quero isso para mim. Daí que surge, então, a questão
da formação e depois torna-se a primeira africana analista existencial, consultora internacional de alta performance. Sim, tudo buscando isso, tudo busca da Laurinda, sem intenção sequer de um dia poder passar para as pessoas, de um dia ser reconhecida por isso. Era mais para resgatar e curar as minhas feridas de alma que eu carregava. Que aquela chanela, aquele sapato, aquele lobotã não preenchia aquele vazio. Era a Laurinda pequena que precisava de ser olhada, cuidada, aquele amor que ela não recebeu, que ficou esse vácuo, esse vazio, precisava ser preenchido. Todas as fases precisam ser preenchidas. A vida te vai cobrar se não preencheres hoje. Por isso, papais e mamás que estão feridos hoje, que se sentem feridos, por favor, vão curar as vossas feridas para não ferir os vossos filhos. Pais feridos, filhos feridos e gerações de angolanos, continuamos a repetir os mesmos padrões, todos os séculos, 50 a 50 anos, sempre aqui com a nossa ferida de ancestral. Pai que bebe, filho também. Ah, eu bebo também porque meu pai também bebeu. Ah, eu bato minha mulher porque meu pai também bateu. Pô, chega dessa maldição. Alguém tem que quebrar com escolha consciente. Porque tu és um adulto hoje que pode se dizer, não, eu quero fazer diferente que a minha família fez, a minha ancestralidade fez. E não fizeram, a minha mãe, por exemplo, ela não fez mais porque não tinha para fazer. E eu tenho obrigação hoje de fazer muito melhor do que a minha mãe fez. Tanto é que eu estudei, casei, sou empresária, sou reconhecida hoje, felizmente, ainda há pouco tempo fui receber um prêmio internacional. É sobre isto. Não é ego que está aqui a falar, é uma alma que está aqui a falar, que conseguiu lavar e tomar um banho e iluminar-se, em vez de escolher ser uma pessoa má, que eu tinha todas as escolhas possíveis de ser uma pessoa má, mas eu escolhi ser luz e transbordar luz naquelas pessoas que estiverem na minha frequência. Boas. É importante perceber-se primeiro para perceber o outro. Exatamente. Todos os problemas que nós enfrentamos acabam por ser repetições de padrões. Sim. E todos quase vivemos os mesmos problemas. Sim. E daí a questão de perceber-se primeiro. Depois surge também o livro com o título Mulheres Extraordinárias e do livro científico da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Falamos um pouco deste livro. O livro A Mulher Extraordinária é um livro internacional, é um best-seller internacional, inclusive em Londres, Brasil, Japão. É uma coletânea de várias mulheres do mundo, inclusive nesta edição onde eu estou presente, temos aquela nossa atriz brasileira, a Carla Bruna também, nesta edição, em que recolhem no mundo várias mulheres que superaram desafios e conseguiram transbordar a dor e selecionaram essas mulheres e criou-se esse livro que é As Mulheres Extraordinárias no Mundo. E eu faço parte, eu sou a primeira angolana, e na altura já era a primeira africana, mas já temos mais, já vamos indicando, que é fazer parte desta grande coletânea das Mulheres Extraordinárias do Mundo. Uau, maravilha. E da revista científica, a revista da Universidade de Ciência e Pesquisa, onde eu abordei sobre a falta de caráter de alguns proprietários de empresas que deviam ter vergonha em pagar as pessoas, em fugir do pagamento. Nós temos muitos problemas de receber as pessoas quando fazem uma venda. Hoje tem problema de receber, as pessoas não pagam, é dívida daqui, aí um ciclo vicioso, esse te deve aquele, e ninguém paga ninguém, matam as empresas. Sabemos que nós quando vendemos queremos receber, então foi assim um tema interessante a abordar na altura, em 2016, porque vivíamos muito essa doença, essa febre de não pagamento, né, da inadimplência das empresas. Atualmente, que análise faz da mulher angolana? Nós estamos a caminhar bem. Nós estamos a ter espaços. Está-nos a ser dado espaço. Os homens, a nossa sociedade, a África sempre foi matriarcal. Sempre, as rainhas. A África sempre foi matriarcal. Mas houve uma altura que o patriarcal tomou posse, porque o mundo assim também se direcionava. E Angola não fugiu dessa regra do patriarcal. O homem faz o homem. O homem é exatamente uma mulher no polo oposto. Não falamos de sexo aqui, porque uma tem vagina, outro tem o pênis. Não é sobre essa natureza, mas é o polo oposto.
os dois, as duas energias, cada um num lado. Então, não há aqui mais um mais do que o outro. Nós viemos para caminhar juntos, somos duas pernas para essa jornada. Luta-se muito, desculpa, luta-se, e volta e meia vou cortá-lo Sim, sim, mesmo, sem peço problema, estou perdão. acostumada. Luta-se muito a questão da igualdade de género, a questão da equidade, a questão do equilíbrio, a questão da participação de contributo. É possível vivermos de forma tranquila, respeitando os limites de cada um? É possível, o universo e as leis naturais deram-nos aí, tudo está provado. Como é possível fluirmos todos juntos, como o rio flui até o mar? É uma questão de querer, escolhermos, fazer. A mulher tem um papel. Sabes que a mulher é a única fonte que traz vidas à Terra, não tem mais outra. Vamos inventar ciência, vamos inventar data ubiquata, mas o Criador deu mesmo fez uma escolha. Ele, quando começou lá a vos fazer lá no barro, como explicam, vou de trabalho assim, toda hora, barro mais um Araújo, barro o Felipe Candondo, mais um, não. Deixa ver, vou fazer aqui uma estrela minha, uma ser de luz, uma mulher de luz, pá, para a terra, me representa lá, faz favor, deixa descer para a terra através de ti. E acabou com o trabalho. Meteu uma mulher e tudo, seja homem, seja mulher, vem de onde, Araújo? Vem de onde? Prontos. Mas há outra questão que eu gostava de levantar. Fala-se muito que a mulher cresceu bastante. Nos últimos tempos a mulher cresceu bastante, deu um pulo galopante, se assim podemos dizer. Mas há outra questão também que se coloca. A mulher cresceu bastante e muitas esqueceram-se dos seus papéis, Boa, vai das lá. suas tarefas. Vai lá. Como líder, e já trabalhou em vários setores como líder, quais foram os maiores desafios que enfrentou? A mulher teve sim espaço maior para ser ela mesma, para mostrar também as suas capacidades, para não discutirmos muito sobre igualdade, equidade de gênero. Homem é um homem, uma mulher é uma mulher, cada um tem uma função, uma missão e uma luz única aqui na Terra. O que é que acontece? Muitas pessoas, muitas mulheres e homens que ainda não se recordam de quem são de facto, quais são a essência deles aqui na Terra, distorcem esse papel. Há mulheres hoje que estão com muita energia masculina, tomaram posse do macho, porque aquela menina pequenina, na ausência não teve a presença do pai, como a Laurina também não teve uma presença masculina, que é muito importante na nossa vida, da nossa infância. E quando crescemos na defensiva. Ativamos em nós aquela energia de sobrevivência, de fuga, de defesa. É possível conhecer, a mulher desenvolver essa capacidade, esse poder, esse autoconhecimento, sem ter aí algum excesso de... Sim, quando está curada. Okay. Nós, quando nos curamos das nossas feridas, porque muitas das coisas são máscaras, muitos dos nossos comportamentos e ações são máscaras. Porque a mulher, por natureza, ela é leve. Ela veio para amar, ela veio para ser o amor, a alegria, a simplicidade, a facilitadora da jornada. O homem é mesmo a cabeça, nós somos o corpo todo, não temos que discutir mais nada sobre isso. Se ele é a cabeça, nós somos o corpo, nós conseguimos direcionar o corpo também. A cabeça não vai sem o corpo. Esta grandeza, a possibilidade da mulher tornar-se submissa. Nós estamos aqui, às vezes a sociedade confunde muito essa submissão. Você sentar em cima de nós, tipo banco. A submissão não é essa, é hierarquia. A empresa é uma boa representação disso. Uhum. Existe o PCA, existem os diretores, é hierarquia. Como diz o meu querido esposo, em casa manda ela e nela mando eu. E nós os dois nos entendemos na gestão das coisas. E como em casa eu que mando, ele está lá em casa, também mando nele. Uau. Temos que saber distribuir bem os papéis e as tarefas. Quem eu sou aqui nessa casa? Sou só os pagas-contas? Sou o quê aqui como marido? Porque as pessoas não conversam, as pessoas só estão a repetir padrões de antigamente, dos nossos antepassados, de sobrevivência. Nós não estamos mais na fase para sobreviver. Precisamos ativar em nós o verdadeiro poder do ser humano,
diálogo, conversa, conhecimento. Mas se não te conheces, não vais conseguir conhecer nem expressar quem és ao outro. Claramente. O grande problema que nós temos é não nos apresentarmos ao outro. Quem sou eu aqui? Olha, marido, vamos casar, então é para quê? Ah, não, porque faz parte para a reprodução, para continuar a espécie na Terra. Não, já não está mais nessa fase. Já não é mais só para reproduzir e manter a espécie mais. Agora temos que ir para outro nível, temos que subir um bocadinho para o chakra cardíaco, sair do chakra base, chakra sexual, da sobrevivência. Temos que subir mais um pouco o nosso chakra, nosso poder. Responsabilidade. Marido, nós nos juntamos para quê? É para me levares, para me diminuires, para me bateres, para fazer violência. Eu já sofri, não preciso mais. Mas como é que ele vai saber se eu não me apresentei a ele? O que é que eu quero para este casamento, para a minha vida? O que é que eu quero contigo, mulher? Qual é o valor acrescentado que trazes para mim? Antigamente havia muito aquela questão de escolhermos, os familiares escolhiam os parceiros, né? Ah, eles já sabiam. Por causa dos valores, hoje não, que escolhi. Tudo bem que nossos pais não precisam escolher, mas nós temos que ter essa capacidade de nossos pais e nós. Nós queremos casar muitas vezes para suprir necessidades, muitas vezes para provarmos na sociedade, muitas vezes para vencer, casar é vencer. Tu podes vencer sem casar. O casamento não determina a tua evolução. O casamento tem que vir para acrescentar na tua jornada de vida. É um valor acrescentado. São duas almas que têm que se juntar para acrescentar valor no meio dela, na família dela e na sociedade. Não é para a satisfação básica das necessidades. O casamento é muito mais do que um mero encontro de duas fantasias, de duas crianças e dois corpos de adulto. A guerra que temos aí no mundo hoje, dos casamentos, é crianças em corpos de adulto, com birras. Adulto não faz birra. Quem faz birra é criança. Adulto conversa, esclarece, expõe e diz o que sente, o que quer e o que precisa e respeita com base no acordo prévio que se fez. Porque as pessoas não fazem acordos prévios. E ficam naquele momento, se conhecem no momento das hormonas, dos químicos. Estou apaixonada, não estou apaixonada nada. É tua química, é tua ferida que fez match com a ferida do outro. É só isso. Depois, quando passa esse tempo do match, da química que diminuiu a oxitocina, os hormônios da felicidade, todos aqueles hormônios todos. Quando passa, começam a ver os problemas. Afinal, não é bem isso. O Mano Naruto, afinal, Tá vendo? Por quê? Porque não fizeste, não te apresentaste a outro, porque também não te conheces. Ou só os vossos hormônios é que se apresentaram. E o hormônio baixou, e agora? Qual é a outra parte? Então, casamento não é só para casar, é para complementaridade, para evolução e dar a crescer à sociedade, porque a sociedade é reflexo de uma família. É a extensão de família. A sociedade não é mais nada do que isso. Então, se nossa casa está toda bagunçada, imagina a sociedade. Aí estamos e vemos, não precisamos nem falar. Prontos. 11h56, vem aí o jornal, infelizmente estamos a ficar sem tempo. Laurinda, é empresária, palestrante, é conselheira, é escritora, é especialista em desenvolvimento pessoal, mãe, esposa e tudo mais. Sente realizada? Alguma coisa que gostava de fazer para complementar a sua existência? Eu gostaria muito de ter mais seres de luz no nosso país. Eu quero muito a minha causa que eu abracei. Não vou lutar por ela. Vou deixar fluir com base na minha evolução energética. Vou trabalhar cada vez mais em mim para ser um ser humano melhor e transbordar na vida dos que se aproximam de mim e que também esses sejam seres humanos melhores. Uma alma curada e 1000 transformada. Cada alma que passa no nosso caminho transformada, ela consegue tocar outra alma. Imagina cada alma evoluída, transformada, curada, toca 1000, mais 1000, mais 1000. Vamos parar aonde? Daqui a pouco somos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. A minha missão que eu tomo posse aqui, meus caros ouvintes, é termos mais seres humanos incríveis, porque é isso que nos resta, porque quando morremos, não é a Chanel que vai levar no caixão, não é nada, é seres um bom ser humano. É isso que eu quero para o meu país, para a minha comunidade, sermos uns bons seres humanos. A última palavra, como gostava de ser lembrada? Lembrada como um ser de luz que passou na Terra e fez sorrir muita gente, de verdade, sem fantasias. Laurinda, o nosso muito obrigado. Infelizmente, ficamos sem tempo. Há muito que se conversar, há muito que se desenvolver. Eu normalmente faço muitas questões. Mas quando aparece alguém que tem muito conteúdo para oferecer,
dificilmente faço questões porque sento também para aprender. Oh, E conseguiste, obviamente, defender aqui o sonho, conseguiste curar aqui algumas feridas. Se a mim conseguiu benção. curar algumas feridas, obviamente curou também muita gente que ficou sintonizada aqui ao nosso programa. Obrigada, Só resta Deus. mesmo para agradecer o carinho da sua disponibilidade, que Deus Obrigada. continue a abençoar e a despertar esta essência, esta pessoa que descobre pessoas, que Obrigada. descobre mentes e almas. Obrigada, Ser de Luz. Quero mandar um abraço de luz a todas as mamães zungueiras, a todos os hospitais, maternidade, apelar aqui às mamães das nossas maternidades, mais amor, por favor, a receber seres de luz que chegam através da barriga de outras mulheres para Angola, porque são esses seres de luz que vão fazer a diferença. Então, mamães, um abraço meu e obrigado pelo vosso trabalho, todas as mamães zungueiras do nosso país, da nossa África. Gratidão, Stop FM, a nossa casa de luz. Viva! Obrigada, Araújo. Rádio Stop FM 107.3.